Estamos na série Relacionamento e dentro dessa série hoje nós vamos conversar sobre o luto infantil. Como lidar com o luto infantil? Primeiramente, nós precisamos entender que o luto é o conjunto de emoções em que lidamos diante de uma perda. Da perda de algo ou de alguém que muito amamos ou queremos, nós temos um conjunto de diversas emoções. E não é diferente com a criança. A criança tem um conjunto de emoções diante da perda de algo. O grande problema é que nós não ensinamos as crianças a lidar com essa perda, a lidar com essa frustração. Muitas vezes nós escondemos que algo aconteceu, alguém da nossa família partiu, ou de repente aquele peixinho, aquele passarinho, aquele gatinho que ela gostava morreu. Quando um animalzinho, ou até mesmo a natureza, as plantas, podem nos ensinar a dialogar com essa criança. O problema é que quando morre o passarinho, ou o pintinho, ou o animalzinho de estimação, o que o adulto faz imediatamente? Vai até a uma avicultura e compra um outro passarinho. Vai até um local e compra um outro gatinho e coloca no lugar, para evitar que essa criança sofra. Não é dessa forma. Nós precisamos ensinar a criança a lidar com a dor da perda. Afinal de contas, nós somos preparados para isso. Pare para pensar. Desde que nós nascemos, nós lidamos com perdas. Estávamos lá no útero de nossa mãe, no ambiente bem quentinho, gostoso. De repente perdemos tudo isso e entramos num mundo maluco, né? O que é um centro cirúrgico para quem estava bem quietinho lá no útero? De repente encontra-se com cirurgiões, equipes médicas, encontra a progenitora a qual ele estava abrigado em seu útero até então. A segunda perda do ser humano é a perda do seio materno. Então, nós vamos lidando com essas perdas, com essas frustrações, e isso nos causa emoções. E quando um gatinho, um peixinho, um passarinho morre, se faz necessário conversar com essa criança, explicar sobre a morte, vivenciar um luto, até mesmo fazer um velório. Explicar para essa criança o que é um velório. O velório é o local onde as pessoas fazem as suas orações de acordo com suas crenças. O velório é o local onde a pessoa tem para pensar, refletir sobre o término da vida. Tudo isso de uma maneira muito fantástica, porque o mundo da criança é fantasias, né? Então nós adultos precisamos aprender um pouquinho a entrar nesse mundo fantástico e trazer o real para a criança, ok? Estamos na série Relacionamento e dentro dessa série hoje nós vamos conversar sobre o luto infantil. Como lidar com o luto infantil? Primeiramente, nós precisamos entender que o luto é o conjunto de emoções em que lidamos diante de uma perda. Da perda de algo ou de alguém que muito amamos ou queremos, nós temos um conjunto de diversas emoções. E não é diferente com a criança. A criança tem um conjunto de emoções diante da perda de algo. O grande problema é que nós não ensinamos as crianças a lidar com essa perda, a lidar com essa frustração. Muitas vezes nós escondemos que algo aconteceu, alguém da nossa família partiu, ou de repente aquele peixinho, aquele passarinho, aquele gatinho que ela gostava morreu. Quando um animalzinho, ou até mesmo a natureza, as plantas, podem nos ensinar a dialogar com essa criança. O problema é que quando morre o passarinho, ou o pintinho, ou o animalzinho de estimação, o que o adulto faz imediatamente? Vai até a uma avicultura e compra um outro passarinho. Vai até um local e compra um outro gatinho e coloca no lugar, para evitar que essa criança sofra. Não é dessa forma. Nós precisamos ensinar a criança a lidar com a dor da perda. Afinal de contas, nós somos preparados para isso. Pare para pensar. Desde que nós nascemos, nós lidamos com perdas.
Estávamos lá no útero de nossa mãe, no ambiente bem quentinho, gostoso. De repente perdemos tudo isso e entramos num mundo maluco, né? O que é um centro cirúrgico para quem estava bem quietinho lá no útero? De repente encontra-se com cirurgiões, equipes médicas, encontra aquela progenitora a qual ele estava abrigado em seu útero até então. A segunda perda do ser humano é a perda do seio materno. Então, nós vamos lidando com essas perdas, com essas frustrações, e isso nos causa emoções. E quando um gatinho, um peixinho, um passarinho morre, se faz necessário conversar com essa criança, explicar sobre a morte, vivenciar um luto, até mesmo fazer um velório. Explicar para essa criança o que é um velório. O velório é o local onde as pessoas fazem as suas orações de acordo com suas crenças. O velório é o local onde a pessoa tem para pensar, refletir sobre o término da vida. Tudo isso de uma maneira muito fantástica, porque o mundo da criança é fantasias, né? Então nós adultos precisamos aprender um pouquinho a entrar nesse mundo fantástico e trazer o real para a criança, ok?